Hoje eu vou levar vocês comigo para um rolê de quase 600 km no meu Dolphin Mini. Eu tô ansioso para essa viagem porque eu já viajei com ele antes, mas essa é a primeira viagem que eu vou tão longe e tem um porém. Qual é a maior questão dessa viagem? Uma carga cheia da bateria do Dolphin Mini na estrada, ela dura mais ou menos 250 km. Quer dizer que eu vou ter que parar no meio do caminho para recarregar. O problema é que o carregador fica a 150 km daqui, que é mais ou menos na metade do caminho. E isso não é um problema, porque se tá bom de matemática, tu entendeu que eu vou chegar lá com bateria sobrando. O problema é que depois eu tenho que ir do carregador até o acampamento e do acampamento até o carregador. E é aí que tá o problema. Eu acredito que eu vou ter como carregar lá, mas eu não tenho certeza. Então talvez eu tenha que fazer a bateria durar do carregador até chegar lá, até voltar, o que dá quase 300 km. Será que eu consigo fazer isso andando um pouco mais devagar? Será que eu cheguei no carregador, de novo, no limite? Será que o idiota aqui achou que era uma boa ideia ligar o ar-condicionado do carro quente durante a noite porque eu não aguentava mais passar frio dentro de uma barraca? O que eu posso dizer pra vocês é que foi uma viagem interessante e que me trouxe alguns aprendizados. Tá, mas agora vamos parar de enrolação e vem comigo pro vídeo. Essa aqui é pra quem diz que o porta-malas do Dolphin Mini é pequeno, ó. É pequeno? É pequeno mesmo, mas cabe as coisas. Parei no posto rapidinho para calibrar os pneus, porque antes de estar da viagem, né, tem que calibrar. E além disso, depois que eu peguei um prego e furei ele a primeira vez, mesmo arrumando, ele nunca mais ficou 100% e ele dá uma esvaziada um pouco a mais que os outros. Então aqui eu tinha só andado até o posto, 2 km, ainda estava com 100%, mas era só para calibrar ali, eu tinha esquecido de gravar antes. Aproveitar que a Babi foi pegar umas coisas na farmácia ali e vou mostrar para vocês um pouco do trajeto, tá? São 137 km até a primeira parada, mas a viagem inteira dava 274 km. 274 de ida, 274 de volta. Aí a nossa primeira parada vai ser aqui em Pantano Grande, que tem um carregador rápido. Aí não sei com quanto a gente vai chegar ali, mas acredito que vamos ficar mais ou menos uma meia hora carregando. E depois indo direto para Caçapava do Sul, que é onde a gente vai ficar. Aqui a gente colocou o mapa direto para Caçapava, mas era num camping ali. O ar-condicionado estava no 1, com a temperatura mais baixa, e aqui a gente saindo com 98% de bateria da farmácia. Aí aqui é a saída de Porto Alegre. Então aqui a gente está passando na ponte saindo de Porto Alegre, a gente andou 21 km e gastou 4% de bateria. Então de casa até a saída de Porto Alegre deu 4% de bateria, o que me deixou bem otimista em relação à viagem, mas a gente sabe que na estrada ele gasta mais, né? Aí eu tava indo aqui numa média de 80 km por hora, porque era a velocidade da pista, mas a velocidade que eu mais andei foi cerca de 100 por hora mesmo, 110, 120. Aqui a gente pegou um trânsito pequeno, não ficou muito tempo, mas andando em velocidade baixa. Se fosse com um carro a gasolina e tivesse pouca gasolina eu ia estar preocupado, mas com elétrico andar em velocidade baixa não é problema, né? Aí aqui a gente já conseguiu andar mais um pouco, 40 km mais ou menos desde a saída, a gente estava conseguindo tocar a 100 por hora, que foi basicamente a velocidade que eu andei na ida, porque eu não sabia com quantos por cento eu ia chegar no carregador, né? Os primeiros 10% de bateria foram nos primeiros 44 km, e aqui eu estava indo numa velocidade média, porque ao mesmo tempo que eu não queria gastar muita bateria para não precisar ficar muito tempo carregando, eu também queria ter uma noção de quanto de bateria eu gastaria nesse percurso para saber com mais ou menos quantos por cento de bateria eu chegaria no camp. Primeira paradinha para ir no banheiro. Falta uma hora ainda para chegar na primeira parada. Estamos com 83%, 70 km andado. Falta 76 para o primeiro abastecimento. E agora vamos já também. Os 80% obviamente eu esqueci de gravar, mas chegamos a 79% de bateria com 78 km andados. Os 70% eu lembrei de gravar, então gastamos mais 10% e chegamos em 70% de bateria com 106 km, faltando 40 km para a primeira parada. Então chegamos no carregador com 58%. Eu tive que fazer uma volta a mais, que não deveria precisar, mas o mapa me mandou errado e eu fui, bem idiota. Cheguei ali, já tinha um tiozinho carregando. Como tinha mais um Dolphin carregando, ele não conseguiu carregar na carga tão rápida. Então ele iria levar 1 hora para carregar 40%. Se o Dolphin não tivesse ali, levaria 25 minutos.
Mas aqui a gente estava bem sossegado, com o ar ligado no talo, jogando um joguinho, ouvindo uma música. Então é o que eu sempre digo, as pessoas se preocupam muito com a espera, mas a espera não costuma ser ruim. É só, realmente, acaba demorando um pouquinho mais. Mas o tempo que tu tá esperando, tu tá sossegado dentro de um carro super confortável, com o ar ligado e às vezes até assistindo vídeo. Aí depois que o tiozão largou, aumentou bastante a potência, então foi para 30 kW, mas depois chegou a 40, se eu não me engano, e apareceu essa mensagem de temperatura, que eu fiquei um pouco preocupado, porque o sol tava batendo no talo em cima do carro, e o carro esquentando e não sei o que, mas no fim não deu nada, não deve ser um problema grande isso. Aí a gente saiu com 99%, porque eu não aguento esperar. Podia ter esperado até 100%, mas eu pensei que 1% não faria tanta diferença. E depois eu fiquei pensando que eu deveria ter esperado esse 1%, porque esse 1% talvez fizesse diferença sim. Então depois de uns 50 km mais ou menos, a gente parou para ir no banheiro de novo, porque a viagem era longa. E infelizmente não tinha banheiro lá no carregador. E eu não gravei muito a estrada depois do carregador, porque seria muito parecido com a primeira estrada, né? Então eu gravei direto já quando a gente já tava na estrada de terra, que foi alguns km de estrada de terra. Mas notem que eu tava com 46% quando eu cheguei na estrada, tá? E era uma estrada, não era tão ruim, mas não era nada boa. Era dia sim, do jeito que vocês estão vendo agora, para um pouco pior. Só que era bastante descida. Então eu não sei se eu chego a mostrar aqui, eu acho que não. Mas eu cheguei no acampamento com 47% de bateria. Ou seja, eu recarreguei 1% de bateria só porque era descida, sabe? Aí esse é o estadinho que o coitado ficou. Dá uma pena de colocar meu bebê nessas situações. Mas deu tudo certo, não estragou nada, só ficou podre, coitado. Aí a gente tava organizando as coisas, então tava tirando as coisas do carro, e depois que a gente tirou tudo, eu levei o carro ali pra baixo, lá embaixo onde tem aquela casinha, tá vendo? Pra já ficar perto da tomada e eu poder carregar de noite. Tá, mas te liga nesses tio velho, esses sabem acampar. O pico era bem legal, lá era bem bonito, tinha uns cavalos, tinha umas paradas, tinha uns morros. Eu não sou muito do acampamento, né? Mas é legal, tá um pouco fora da minha zona de conforto. Por mais que aí eu ainda estivesse assimilando o acampamento. Aí essa estrutura era meio que toda a estrutura que a gente tinha. A gente não usou nada daí, mas é o que mais tinha, assim. Esse quadro, quem pintou foi o avô da Babi. E aí era a estrutura que tinha pro pessoal que ficou embaixo. Como a gente ficou mais pra cima, a gente acabou não usando nada daí. Usou só os banheiros, que só tinha banheiro aí embaixo. Aí mais montanha, mais árvore, mais verde, mais coisa que quem gosta deve achar demais. Por algum motivo o pessoal achou que seria uma ótima ideia jogar Twister, sendo que o acampamento era pra depois fazer trilhas e mais trilhas e caminhadas e montanhas. Os dois irmãos da Babi já estão super acostumados, mas ela não. E depois ela se arrependeu bastante de ter jogado com eles. Aí a noite veio chegando bem na mãe. Nesse momento eu tava achando tudo lindo, tudo bonito. Olha a cor do céu, que coisa linda. E aí ficou assim. Aí eu já tava... Tá, o que eu tô fazendo aqui? Mas né, vamos aproveitar o momento. Esses DD, aquela coisa toda. Mas era assim que tava. E você sabe, eu não gosto muito do escuro, né? E aí eu achei que ia super aparecer as estrelas que eu tava vendo. Eu entendo de fotografia, eu juro que eu entendo. E eu sabia que não ia aparecer, mas por algum motivo eu levantei a câmera pra ver se aparecia. Aí a gente tava tentando ligar as luzes, as coisas. Tipo, meu sogro ele tem todas as paradas de... Ele é muito acampamento, assim. Ele sabe, tem todos os bagulho. E aí eles estavam ligando essas coisinhas aí, aquelas luzes fluorescentes que eu só vi em videogame, né? Porque eu sou zero acampamento. Aí só eu tava achando incrível esse negócio, parece um sabre de luz, porque todo mundo já tá super acostumado com essas coisas. Mas pra mim ver de verdade isso aí era novidade. Até vocês lembram quando eu falei que eu ia deixar o carro lá embaixo pra ficar perto da tomada e carregar, né? Eu não consegui carregar. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Então finalmente chegou o meu momento preferido de acampamento, quando eu tô no meio do mato, na selva, na floresta, que é o quê? O dia, quando tem sol. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de sol, mas esse dia foi incrível. Eu não pude carregar o carro de noite porque tinha uma chopeira na parada, que a chopeira ficou ligada a noite inteira. E, né, prioridades. O chope tinha que ficar gelado, depois a gente vê a questão do carro. Então, depois, no outro dia, eu consegui ligar o carro fazendo essa gambiarra gigante. Que eu desliguei a chopeira, que falaram que eu podia desligar, troquei as tomadas, aí eu liguei todas minhas paradas que eu tenho de proteção na tomada da geladeira, que era a tomada que estava mais perto. Coloquei as extensões de um jeito que elas não ficassem enroladas, né, que isso é muito importante para não aquecer os fios.
deixei ele tudo protegido e carreguei na amperagem mais baixa que tem no meu carregador. Então, tornando tudo o mais seguro possível para que não acontecesse nada, nem com a rede elétrica, nem ali, ó, o fio completamente desenrolado. E aí, aqui mostrando para vocês, ó, esse é o meu carregador móvel, tá? Então eu tava carregando em 10 amperes, que é a mesma coisa que uma tomada normal. Ele vai até 32 amperes e aquelas tomadas mais grossas que a gente conhece vão até 20, então eu tava carregando em 10, o que é bem tranquilo. Essa extensão eu acabei precisando usar, o ideal seria ligar direto na tomada, mas não dava, né? E esse é o meu kit de proteção, que também é móvel. Então ele tem o disjuntor, ele tem o DR e ele tem o DPS, que são todas as seguranças que um carregador de carro elétrico ou algo que tem essa potência precisa ter. Se vocês quiserem saber mais sobre todas essas proteções e o porquê que é muito seguro tudo isso, coloquem nos comentários ali que eu posso fazer um vídeo daí dedicado só para isso, só para mostrar todas as proteções para vocês e o quão seguro é carregar um carro elétrico. Mas agora vamos voltar para a viagem e para uma parte que foi terrível e ao mesmo tempo muito legal. A gente ia fazer uma trilha por umas montanhas, então a gente foi até o Parque do Segredo andando, dava pra ter de carro? Dava, mas a gente foi andando, porque faz parte da parada, né? E aí chegando aqui na Pedra do Segredo, eu não sei se eu falei já, mas a ideia dessa viagem inteira foi porque o meu sogro e os meus cunhados escalam, então era uma parada de escalador que a gente ia fazer. A gente, eles no caso, né? Que eu e a Babi ia ficar só olhando. A Babi até escalava antes, mas parou de escalar e aí a gente só ia ver. Aí chegamos nesse pico aqui, que era o quê? Pedra, né? Bastante pedra. Pedra para um lado, pedra para o outro. Eu falo brincando assim, é legal, eu gosto. Não gosto talvez tanto quanto as pessoas, mas essa parte era essa era do caralho. E aí, esse buraco aqui que vocês estão vendo, a gente tava aqui, foi uma mão chegar. Eu não consegui nem gravar, porque pra mim aquilo já era escalado. Depois que eu fui ver que aquilo não era nada escalado. Escalado é o que eles fazem mesmo. Mas era alto, alto, alto. Tipo, era alto, esse nível de alto aqui, tá? Mas beleza, foi tri. Cheguei lá cansado, quase morrendo, mas foi tri. Agora eu vou deixar vocês aqui com um vídeo bonito e com uma musiquinha tocando pra eu poder descansar um pouco. Mas também não vamos descansar muito, porque eu vim pro bagulho pra fazer as coisas, né? Então, vamos tocar. E a gente fez mais uma trilhazinha até chegar aí nesse lugar. E aí começou as escalas. Isso é escalar de verdade. Daí eu entendi que o que eu fiz, engatinhar numas pedras, era coisa de, né, simplona. E isso, sério, isso aí eu já tinha visto vídeo. É uma parada que eu acho legal ver. Eu vejo os caras escalando e tal. E desde a gente conheceu a Babi. Mas, sei lá, era coisa que eu via no YouTube, aqueles vídeos que deixa tocando. Igual vídeo de bartender, sabe? Ou aqueles vídeos do cara andando por Tóquio. Aquela, tipo, a mina dormindo sossegada, ela não tava tão impressionada quanto eu, né? Mas eu tava muito impressionado com a parada. Tipo, os caras estavam subindo, tipo, uma parede, entendeu? Não é, sei lá, escalar um muro pra entrar na tua casa, né? É uma montanha. É tipo o muro que Deus fez, entendeu? O bagulho é gigante, não... É bizarro, é bizarro. E aí ver pessoalmente é muito a fuder. Tipo, os caras escalam muito alto, muito alto. Tá, e como a gente já andou, sei lá quantos quilômetros no meio do mato, sério, essa volta foi terrível, mas eu não vou fazer vocês passarem por isso igual eu passei, então vamos voltar direto pro acampamento e ainda tomar uma cervejinha. Agora sim, é isso que pra isso que eu vim, é isso que eu mereço. Depois que os outros já foram carneados, é uma barbada aparecer, né? Não é pra fraco a família. Tá, eu fiz essa transição só porque eu achei que ia ficar legal, mas obviamente não foi aquelas vacas que viraram essa carne aí, né? Mas enfim, rolou um churrasquinho, e aí depois do churrasco a gente voltou pra barraca. Só que eu, como fresco que eu sou, eu não tava aguentando de frio, sério, tava muito frio, muito frio. E aí eu fui pra dentro do carro pra me esquentar no ar-condicionado. Então eu fiquei mais ou menos umas 3 horas, 4 horas com o ar ligado no quente dentro do carro, que eu me arrependi bastante depois, quando eu achei que eu não teria bateria pra voltar até o carregador. Mas paciência, né? Eu tava com muito frio. No outro dia acordamos, rolou uma pascuinha, né? Ganhamos uns chocolatinhos, umas paradas pra compensar pelos 30 km de caminhada dentro do mato. Aí, uau, coisa encaprichou na das crianças, tu viu, né? A Babi toda boba ganhou um ovo de chocolate. Eu ganhei também, ganhei uma barrinha ali, ganhei mais umas paradas. Meu sogro é massa, né?
Sério, esse bagulho de peanut butter aqui, surreal, muito bom. No fim, antes de ir embora, eu consegui dar mais uma carguinha, então a gente saiu de lá com 74%, que me deixou bem mais tranquilo para saber que eu chegaria no outro carregador com bastante bateria sobrando. Aí, como eu tava com bateria sobrando, a volta eu vim no talo, eu vim, sei lá, 120, não vinha muito, porque eu também não sou idiota, eu ando direito, igual as pessoas têm que andar. Aí chegamos suavinho no carregador com 27%, sem ninguém, sem nenhum tiozão pra errar os fios aqui e me atrapalhar e carregar mais devagar por causa dele. E aí, como dessa vez a gente não foi bobinho nem nada, a gente comprou uns pastelzão no negócio que tinha do lado. Esse carregador era bem... O ruim dele, tipo, ele funcionava bem, tá? Mas o ruim dele é que não tinha nada, tipo, não tinha banheiro, não tinha nada pra comprar. Acontece, mas aí a gente já sabia, então a gente comprou as paradas antes e ficou ali sossegado, vendo uns videozinhos no YouTube. Aí depois de meia hora a gente já tava em 62% de bateria e eu sabia que já dava pra chegar em casa tranquilo. Aí já tava nojado também de ficar esperando. E como eu sabia que a gente tinha chegado com 50% e era mais subida na ida e mais descida na volta, eu sabia que dava pra chegar em casa. Então agora já corta pra gente chegando em Porto Alegre. E tipo, sério, isso, olha essa vista. Pra mim, isso que é vista pra mim, entendeu? Tipo, eu gostei muito da viagem, não me entenda mal, foi legal, coisa nova. Mas pra mim, o bonito é isso, uma montanha legal, a árvore é legal, é bonita. Mas luzinha, pensa que cada luzinha dessa é uma vida, entendeu? Não adianta, eu gosto muito de cidade, e aí já estamos chegando, tô de cansado, mas só de saber que a gente já tá em Porto Alegre já me deixa mais aliviado. Aí chegamos mesmo em Porto Alegre, que é onde eu tô seguro, que eu sei que qualquer coisa que aconteça, eu já tô em Porto Alegre, de fato, com 25% de bateria. E agora já em casa, finalizando a viagem, não andei mais depois disso. Chegamos com 21% de bateria, rodando um total de 587 quilômetros. Bom, e quanto aos gastos da viagem, eu tive o gasto da carga da ida, que foi R$41. Aí depois, lá no camping, o carregamento, eu cheguei com 46 e carreguei até 74, que deu 28%. Aí depois eu usei o ar até 64, depois carreguei até 74 de novo, que deu mais 10%. Aí com isso são 38% lá, a minha bateria tem 38 kWh. 38% de 38 daria 14,44. E se a gente for colocar que o quilowatt-hora custa 90 centavos, que é mais ou menos o que tu gasta em casa, eu teria gasto R$13 para carregar lá. Mas como eles têm energia solar, tem placas solares, eles não nos cobraram. Então eu não tive esse custo. E depois mais R$41 na carga rápida da volta. Aí como eu cheguei aqui em casa com 21%, eu carreguei 79% até ficar com 100% de novo, né? 79% de 38 kWh dá 30 kWh. Pelos mesmos 90 centavos, eu gastei R$27 para encher a carga depois de chegar em casa. Isso dá um total de R$109. E se a gente for ver o gasto por quilômetro dessa viagem, foi de 19 centavos. E é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido a viagem foi bem da hora. E é bem legal ter feito essa viagem, ter feito esse vídeo, porque eu consegui entender bastante coisa de uma viagem bem longa, vi que é super possível. Se tu te organiza, é muito tranquilo viajar de carro elétrico. E se vocês ficarem com qualquer dúvida, qualquer questionamento que tenham sobre o carro elétrico ou sobre o vídeo em si, podem deixar aqui embaixo, eu vou agora responder vocês. Espero que esse vídeo seja a volta para que eu realmente volte a gravar pro YouTube. Então tá, valeu, gurizada, e até o próximo vídeo.